Olá, meus amigos queridos, aqui vamos nós em mais uma etapa dessa feliz jornada de estudo, de reflexão, jornada de crescimento, seguindo que vamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que todos estejam bem, tranquilos, em paz, na medida do possível, dentro do contexto do auxílio da nossa fé, na nossa doutrina e da nossa fé em Deus. Vamos procurar uma sintonia de harmonia, de paz, que vai nos auxiliar no estudo, no entendimento e no aproveitamento dessa lição da melhor forma que nós possamos ter. Vamos então nos unir no pensamento em Jesus, no Dr. Hermann, uma pequena prece. Jesus, Mestre amado, ajuda-nos, Senhor, no nosso propósito de crescimento, na direção, no rumo da Tua luz. Estamos agradecidos pela oportunidade de estudo, de trabalho, agradecidos pela ajuda sempre presente, por todo o auxílio e recurso que recebemos. Que seja então, amado Mestre Jesus, em Teu nome, em nome do Dr. Hermann, dos amigos do plano espiritual, sempre tão dedicados a todos nós, pelo amor da direção da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, por Deus, nosso Pai amado, que nós possamos encerrar essa pequena prece e dar início ao estudo e às reflexões dessa nossa tarde de hoje. O nosso estudo vai compreender o item 8, que são as instruções dos Espíritos, desse capítulo 21, que trata do tema haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós vamos ver, como falei, o item 8, as instruções dos Espíritos que são trazidas por Luís, em Bordeaux, em 1861, e que tem o título mesmo de Os Falsos Profetas. Antes de passar ao nosso texto do Evangelho, eu gostaria de ler um texto do livro Seara dos Médiuns, em que Emmanuel, trazido por Chico Xavier, na lição 12, traz assim, o título é Mediunidade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. É a ação do instrumento, a ação de instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder. Contudo, através dele, se irresponsável estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio à virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bem que espalhem. Assim também na mediunidade.
Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Então, esse texto nos mostra com muita ênfase, com muita clareza, como Emmanuel também sabe nos trazer, a importância da obra, ou seja, a importância do resultado, do fruto, da nossa produção, do que nós fazemos realmente como obra de todas as coisas que nós recebemos. De todos, não basta que nós tenhamos, como diz no texto, porque as temos, na realidade, nós aqui, encarnados e desencarnados também, sempre temos os mecanismos, as ferramentas, os meios para o nosso desenvolvimento, para a boa prática. Então, é preciso que nós canalizemos, que possamos dispor desses meios no sentido da produção positiva, produtiva, sempre, seja na mediunidade, porque aqui nós estamos falando dos falsos profetas, né, das pessoas que utilizam, que têm a mediunidade aflorada e a utilizam não de uma boa maneira, não em prol do bem, da produção e do bem ao próximo, quanto na vida, de uma forma geral, em tudo que nós vivemos. Vamos passar a leitura aqui do texto, que nos traz assim: se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis. Ao contrário, ficai bem atentos, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus numerosos rebentos esperando pela época da floração? E o Cristo não vos disse que se conhece uma árvore pelo seu fruto? Tantas vezes já vimos essa bela imagem que Jesus nos traz. Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se eles são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro pode sair de um tronco mau. Então, nós vemos que o que realmente importa, efetivamente, é o que somos capazes de nos empenharmos em produzir. As nossas ações, as nossas obras, as qualidades morais que nós conseguimos construir. Não podemos perder as oportunidades que surgem a todo momento, as oportunidades de nos melhorarmos, de sermos mais fraternos. Precisamos ver quem está falando conosco, né? Ainda que seja alguém conhecido, nós precisamos ver, ainda que a árvore seja bela, nós precisamos ver que frutos estão saindo dali. Nós estamos aprendendo a conhecer Jesus por seus ensinamentos, por seu evangelho, que procuramos entender, que procuramos estudar e seguir. Nós vamos ter esse reconhecer pelas obras, pelos frutos. Quais são os frutos maus? Né? A confusão, a desorientação, a impaciência, tantos que nós já conhecemos, né? Provenientes do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos conhecidos. Né? Então, nós vamos olhar o outro com atenção, procurar, tanto no outro como em nós mesmos. Sempre o vigiai. O vigiai está sempre na crista da onda. Ele é o que deve vir primeiro, como nos ensinou Jesus. Então, nós vamos procurar com atenção tanto nos outros como em nós mesmos. E aí segue o nosso texto. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar.
Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino são possuidores de todos os sinais de semelhante missão, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliem todos os corações. Se em apoio às palavras, que não bastam as palavras, elas juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Com esse termo, logo no início do parágrafo, né? É assim, meus irmãos, que deveis julgar. Com esse julgar aqui, não tá, o Luiz não está dizendo para a gente julgar no sentido de juízes, capaz de imputar penas ou de condenar ou inocentar ninguém. Porque a indulgência, a caridade e a empatia que nós precisamos cultivar nos diz que não estamos aqui encarnados para julgar ninguém. Nós temos tendência, né? Facilidade de olhar primeiro no outro, julgar o outro, facinho, né? Mas nós precisamos sempre lembrar daquela história do espelho, que o outro é o espelho, né? Se nós estamos criticando, impacientes com alguém ou com alguma coisa que alguém está nos fazendo, fatalmente é aquilo que mais nos incomoda, que nós carregamos em nós mesmos, né? Mas é a nossa dificuldade do autoconhecimento, que a gente busca sempre. Mas aqui, o sentido que ele dá de julgar é o de examinar mesmo, é o de avaliar com calma, com clareza, com bom senso, todas as coisas que nos são ditas e que nós lemos, enfim, as obras, como diz Luís. Então, o trabalhador do bem precisa vigiar e colocar em ação o nosso BIP, né? A bondade, a indulgência e o perdão. São tão importantes. Aí, seguindo o texto, desconfiai, porém, das palavras doces. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai daqueles que pretendem ser os únicos e exclusivos possuidores da verdade, os famosos donos da verdade. Desconfiar dessas ofertas de facilidades, né, que acabam por vir ao encontro daquelas fragilidades, daquelas tentações nas quais nós podemos facilmente cair, trazendo aqui para a nossa realidade. Né? Não é possível encontrarmos pessoas que têm, todos nós já encontramos alguma vez, né? Pessoas que têm uma capacidade de cercar, de envolver, de perceber as nossas fragilidades e agir com promessas, com promessas de resolução fácil, de resolução mágica. Quem de nós não tem? Não tem problemas, não tem percalços, angústias, sofrimentos, todos nós temos. Então, todos esses obstáculos que nós temos, né, acabam criando fragilidade em nós. Se nós não tivermos firmes dentro de nós as orientações de Jesus, as orientações da doutrina espírita, nós vamos acabar nos deixando levar e caindo nessa conversa de fórmula mágica, né, que não existe. Há pessoas que têm uma facilidade de envolver, de cativar, são verdadeiros traficantes de soluções rápidas. A gente encontra pelo caminho. Então, se nós não estivermos muito alertas, quando nós despertarmos, já estamos envolvidos. Numa outra forma, que não seja essa da doçura falsa, né? Essas pessoas se arvoram, esses irmãos, se arvoram, como diz o texto, né, aqui, de possuidores da verdade, de maneira mesmo enfática, se impondo, né? Se impondo sobre as nossas fragilidades. São poderosos, eles se impõem de uma forma tão incisiva
que a gente até duvida mesmo que aquilo não seja verdade. Então, a mediunidade, essa faculdade de intermediação entre o mundo espiritual e o material, que tanto bem pode transmitir, e que é para isso que ela é um mecanismo, é para o bem, sabemos que é utilizada por vezes por esses falsos profetas, por irmãos que ainda no equívoco, no equívoco como nós todos estamos ainda, né? Mas nesse sentido, quanto a esse bendito recurso de que estamos falando, até ignorando o dai de graça, o que de graça recebestes, acabam seguindo por esse caminho errado e fazendo mal. Nesse aspecto, eu recomendo a leitura do texto de Joana de Ângeles, que Divaldo nos trouxe. Não vou ler aqui, peço que vocês, quando tiverem um tempinho, deem uma olhada no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Nessa edição que eu li, fica na página 177, e o título é mesmo Mediunidade. E ele se refere a que esse livro, em cada capítulo, ele se refere a uma lição do Evangelho. E essa lição que eu estou falando se refere ao item 4, que nós já estudamos dessa lição. Mas é claro que serve para o capítulo todo. E o título é mesmo Mediunidade. Seguindo o nosso texto. Não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia, ele estava falando, vocês lembram, né, dessa coisa dos exclusivos donos da verdade, os possuidores da verdade, desses falsos profetas que se colocam assim, dessa maneira. Não, então não procuremos o Cristo lá. Cristo não está lá, porque aqueles que o Cristo envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo, serão a exemplo do que o próprio Mestre foi e viveu, quanto encarnado aqui entre nós, mansos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que se dirige para a perdição, vagueando pelos caminhos tortuosos, estes serão, acima de tudo, humildes e modestos. Fugi daqueles que revelam um mínimo sinal de orgulho, como se fugisseis de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz sobre a sua fronte, mas principalmente nos seus atos, nos frutos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Então, uma hora aparece, uma hora se revela. Nós precisamos estar atentos, porque se a gente estiver atento, vai ver que uma hora se revela. Basta que nós estejamos fortalecidos na fé, nos ensinamentos de Jesus e no cumprimento das leis divinas. Nós sabemos que estamos sob o comando, que nada acontece que não esteja debaixo das leis divinas. O Cristo não está lá. Quem nos pode orientar são os mansos, são os humildes. Essa é a marca do Cristo. A mansuetude, a humildade, a harmonia interior, a paz que ele irradiava. Então, esse foi o exemplo, e o exemplo que Jesus nos trouxe. E essa é a única forma de aprendizado real, o exemplo. E foi assim que Jesus nos ensinou. São os atos, as obras que nos fazem conhecer quem é aquele na verdade. O profeta era o que trazia direto a mensagem de Deus, era o intermediário de Deus. Mas o Espiritismo nos ensina a aprender com o nosso desenvolvimento, a vivenciar as leis de Deus, a tê-las internalizadas,
porque são perfeitas e imutáveis. E nós não temos outra forma de crescer senão estando dentro da lei. E se realmente estamos nessa trajetória, o que nós transmitimos ao outro, em nossas ações, no nosso comportamento, também será de acordo com essas leis, é claro. Porque nós sabemos que as leis estão dentro de nós somos filhos de Deus. Deus está em nós. Então, à medida do nosso autoconhecimento, à medida que nós nos conhecemos e conseguimos desenvolver as virtudes de acordo com essas leis, isso transpira. E assim o nosso comportamento vai estar de acordo com essas leis. Seguindo. E depois, meus filhos amados, São Luís nos chamando, conclamando, a que nós caminhemos, caminhai sem vacilações, sem segundas intenções, na rota bendita que escolhestes. Caminhai, caminhai, sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo que poderia dificultar o vosso caminho até o objetivo eterno. Viajores que sois, ficareis apenas pouco tempo nas trevas e nas dores da prova, se vos deixardes levar por essa doce doutrina, que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma em relação ao desconhecido. Desde agora podeis dar nome a esses silfos. Silfos, aqui ele explica na nota de rodapé, na mitologia céltica e germânica da Idade Média, é o gênio dos ares. Esses silfos ligeiros que passam em vossos sonhos e que efêmeros só podiam encantar o vosso espírito sem nada dizer ao coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para sempre, para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que realizastes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que pedem misericórdia. Assim também, conforme o nosso aprendizado vai se solidificando, nós vamos nos capacitando a enxergar a verdade no outro, assim como vamos tentando desenvolver, cultivar a verdade divina em nós vamos também enxergando com clareza o outro, enxergar a verdade no outro. E aí nós não vamos nos deixar enganar. Isso vai ficar claro, vai ficar espontâneo, natural em nós. E daí nós vamos ouvir e ver o que nos fala realmente ao coração, como ele disse no texto. Não é só aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos, fala mesmo ao nosso coração, profundamente. A tarefa está diante de nós. Nós vamos nos equivocar, como viemos nos equivocando por várias encarnações, mas nós vamos receber o perdão, como aqui diz o texto. Nós vamos refletir, vamos nos arrepender, que é isso que nós temos que procurar fazer, não só nos arrependermos, mas andarmos adiante, não é ficar preso na culpa, nessa roda que não leva a nada. Nós vamos expiar o que for necessário, nós vamos passar por provas, como temos passado, mas o Pai está sempre a nos perdoar, como nos diz o texto, e a nos resgatar. E o aprendizado vai seguindo. Continuai, pois, olha quanto ele nos conclama a essa continuação, a essa perseverança no processo. Avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao marco feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Então, esse avançar sem cessar, esse progresso que Luís nos aponta, é aquele do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento,
nós não conseguimos progredir, claro. O livre-arbítrio que nós temos, com o qual nós fomos premiados na nossa criação, ele nos permite optar, que é ele que nos permite as conquistas. Então, ele nos permite buscar o conhecimento intelectual, sim, mas tudo isso, o livre-arbítrio, o conhecimento intelectual, deve conduzir à busca do conhecimento e do crescimento moral. Sempre dessa forma, uma coisa acompanhando a outra. Mesmo na doutrina, se nós lemos muito, assistimos a muitas palestras, estudamos, mas se tudo isso não se refletir em obras, então, em bons frutos, né, como diz o texto, em enxergar as nossas imperfeições e trabalhar continuamente, dia a dia, minuto a minuto, para o nosso burilamento, nós vamos apenas nos iludir quanto ao real conhecimento. E podemos ficar tão iludidos que muitas vezes só vamos enxergar a verdade quando desencarnarmos, quando chegarmos lá no mundo da verdade, sem filtros. Aí nós vamos ver se nós tivermos dormido no ponto do que nós deixamos de avançar. Então, avançar continuamente, sem nos determos, pouco a pouco, que nós só conseguimos assim, mas que o movimento seja constante. Então, é um processo. Para esse processo, nós precisamos de um planejamento. Qualquer processo demanda um planejamento. Nós temos sempre que estar atentos, o vigiai, para nós não perdermos de vista o objetivo, porque é fácil a gente se desviar ainda. Sempre com perseverança, é claro que haverá quedas, como nós já vimos e nós sabemos e vivemos, mas nós viemos registrando, né, em nós essas complicações há muito tempo. Mas esse é um bom combate, é o bom combate de Paulo, que Paulo nos ensinou, cuja recompensa é um progresso paulatino, mas firme, nessa busca do reino de Deus dentro de nós, que nós temos a certeza que ele está dentro de nós. Nós temos a certeza desse núcleo divino que nos formou, porque nós somos criaturas da perfeição, que é Deus. Foi a perfeição divina que nos criou. Então, resta-nos identificar esse núcleo de criação divina dentro de nós e nos sentirmos apoiados por essa certeza que dará a confiança necessária para combatermos o bom combate contra as nossas imperfeições e os nossos equívocos. E a vitória é certa. A vitória com Jesus, a vitória com Deus, a vitória com a doutrina espírita, com os nossos amigos espirituais, com tudo que nós temos de mecanismo para nos ajudar, para nos subsidiar, a vitória é certa. Eu acho importante, como sugestão nesse assunto, que é muito importante, que seria a boa leitura do Livro dos Médiuns, principalmente a partir do capítulo 25, da Identidade dos Espíritos, né? O capítulo 31 também, as dissertações espíritas, né? Que até desse capítulo eu gostaria, para finalizar, de ler um trechinho, o item 4 do capítulo das dissertações espíritas, que diz assim, assinado por um espírito familiar. Se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre seus deveres, é para lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, conseguintemente, apressar o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto chega à madureza, também o homem chegará à perfeição. Porém, de par com os espíritos bons que desejam o vosso bem, há igualmente os espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. Ao passo que uns vos impelem para a frente, outros vos puxam para trás. A saber distingui-los é que deve aplicar-se toda a vossa atenção. É fácil o meio,
Trata-se unicamente de compreenderdes que o que vem de um espírito bom não pode prejudicar a quem quer que seja, e que tudo que seja mal, só de um mau espírito pode provir. Então, meus amigos, assim nós encerramos esse estudo de hoje, esperando que nós tenhamos cada vez mais fé, cada vez mais atenção. Eu agradeço, então, a todos por me acompanharem até aqui, agradeço à Casa do Caminho pela oportunidade de trabalho e espero que todos vocês, amigos, se cuidem, fiquem bem e que a paz de Jesus abrace a todos. Graças a Deus.